Eu não queria começar esse vídeo chorando. Eu não sei vocês, mas eu fui uma adolescente feia. Pelo menos foi o que me fizeram acreditar. Isso também que eu acho que eu sou uma pessoa totalmente diferente e o meu caráter, ele decorre de todos esses processos de transformação que eu vivi durante a adolescência. Então esse é um vídeo sobre como ser feia na adolescência moldou o meu caráter. Oi, amigas, meu nome é Adriana Fernandes, esse canal é sobre mim, mas com certeza ele pode ser sobre você também. E aí, para corroborar com a minha tese, eu trouxe o meu diário de 2013. Que eu tinha ali 12 anos, 13 anos. Então a gente vai ver o que a pequena Adriana escrevia, por que ela escrevia e como que eu acho que essas palavras aqui moldaram a pessoa que eu sou hoje. Bom, eu não sei se vocês tiveram esse livro aqui, que é O Diário da Garota que Ora. Se eu não me engano, vendia pela revista Avon. Então a gente marcava na revista com nome, né? Tinha tudo isso. Hoje em dia, acho que é bem difícil alguém comprar em revista assim, né? Porque os catálogos estão todos online. Mas a minha avó comprou pra mim e basicamente a intenção desse livro é você conversar com Deus. Todos os tipos de conversa, o que você sentir no seu coração, você poderia escrever aqui. E é como se fosse um diário, só que um diário de oração. Então aqui eu escrevi as minhas súplicas a Papai do Céu. E aí a gente já vai deixar bem claro que eu era uma criança evangélica, cristã, né, nascida e criada na Igreja Adventista do Sétimo Dia desde os meus 3 anos. Saí, eu acho que em 2015 ali, né, com 15 anos, quase 16, porque eu não aguentava mais. Hoje em dia, não volto nem que me pague, nem com reza, mas vamos lá. Aí antes de gravar esse vídeo, eu decidi ler, né, tentar encontrar as páginas que eu acho que faz sentido com o que eu vou falar aqui com vocês. E, gente, eu encontrei coisas bem pesadas, mas também encontrei muita coisa besta. Eu falo muito sobre garotos aqui, nesse diário, e aí é a primeira pauta. Eu sempre fui esse tipo de menina evangélica aqui, tá aí aparecendo pra vocês na tela. A pessoa que não aceita os cachos, né, não tinha ninguém ali pra ensinar a passar um creme, a desenvolver o cabelo. Então o meu cabelo, ele não era tão solto, né, eu não tinha esse amor tão grande pelo meu cabelo. Eu não odiava, porque eu nasci numa família de pessoas negras, com cabelo crespo, cacheado. E era o jeito que a gente cuidava do cabelo à época, né, ali nos anos 2000 e pouquinho. A gente não tinha tanto cuidado assim com o cabelo. Outra coisa que vocês percebem nessas fotos é que eu era horrível de roupa. Tipo, hoje eu não tenho tanta roupa e eu também não tenho tanta roupa bonita, mas nessa época eu tinha muita roupa feia. E olha que a maioria das roupas que eu utilizava nessa época eram roupas de doação. Na minha casa a gente nunca teve o costume de comprar roupas pra sair, pra nada desse tipo. Geralmente, como que a gente comprava roupa? Em datas comemorativas. No São João, comprava roupa junina. No Natal, comprava roupa de Natal. No Ano Novo, comprava roupa de Ano Novo. E se sobrasse, né, no aniversário também comprava roupa. Mas fora isso, eu não comprava roupa. Eu tinha as roupas que eu já tinha, mas eu usava muita roupa de doação. E eu usava umas roupas, assim, de pessoas mais velhas do que eu. E eram umas roupas ridículas, né? Eu não sei como a minha família deixava eu sair de casa assim. Eu fui uma criança educada em princípios evangélicos, eu vivia dentro da igreja, cantava, pregava, era a pessoa que acordava de 5 horas da manhã para fazer devocional com a minha avó. Então a gente vai mergulhar nesse universo. Só que, em contrapartida, eu tinha amigas na igreja que elas tinham condições melhores que eu e elas se vestiam melhor, elas cuidavam do cabelo muito melhor do que eu. Os meninos pelos quais eu me apaixonava sempre se apaixonavam por essas minhas amigas. Na verdade, por uma amiga específica, hoje não é mais uma pessoa do meu círculo social. Então, enfim, na época, todo menino que eu queria só tinha olhos pra ela. E era uma menina branca, magra, mais alta do que eu, tinha olhos azuis, tinha um cabelo cacheado muito loiro. E eu era essa patinha feia de sempre. E isso não aconteceu comigo só na igreja, tá? Aconteceu com alguns garotos que eu gostei na escola. Eles sempre gostavam mais das minhas outras amigas, que eram mais bonitas, que não eram evangélicas. Então elas usavam roupas que eram mais atrativas para os meninos, claro, né? Top, short, enfim, essas coisas que, gente, pra vocês terem noção, eu fazia educação física de saia. Tudo isso pra dizer que a maioria das páginas desse livrinho aqui é falando sobre esses meninos. Sobre o quanto eu era apaixonada, mas o quanto eu me desgraçava por eles. Chorava bastante porque esses meninos não me davam bola, não me queriam. Tanto que em
3 de abril de 2014, uma quinta-feira, eu escrevi assim: estou apaixonada por ele é um garoto especial, apesar de que seu pai não aceitou o verdadeiro batismo, mas ele está conseguindo andar na igreja. Ele é demais. Mas, Senhor, eu já arrisquei muito e em muitos sapos. Será que ele é o príncipe? Ele não foi o príncipe. Pelo contrário, ele se apaixonou por essa minha amiga. Mas acabou que no fim, nem da igreja eu acho que ele é mais. Logo depois, no dia 8 de abril, né? Uma diferença aí de 4 dias, eu tive a resposta que eu pedi ao Senhor. Essas páginas, eu fazia desenhos, tipo assim, ó, com o nome da pessoa, né? Era assim, uma coisa absurda, bem emocionada. Mas olhe a resposta de Deus pra mim. Bom dia, querido diário. Eu gostaria de agradecer por tudo que tem feito na minha vida, Deus. Muito obrigada. Mas hoje eu estou muito triste, pois disse que eu não era a pessoa certa para ele. Mas antes ele tivesse dito isso, que eu não seria a pessoa certa, ele simplesmente me chamou de feia. E, gente, parece inventado, mas não é, tá? Eu realmente escrevi muito bem. E aí, isso foi outra surpresa que eu tive. A minha letra era bonita, mais bonita do que hoje. E eu escrevia palavras totalmente difíceis que eu nem sabia que eu tinha tanto repertório assim. Uma diva, né? Ele me chamou de feia. E, gente, eu lembro dessa história muito bem. Eu lembro exatamente o dia, porque foi num grupinho de meninos dentro da igreja, na hora da lição bíblica dos jovens. Então, depois que terminou a lição bíblica dos jovens, a gente ficou na salinha esperando chamarem para começar o culto. E aí, ele soltou... Não, um dos meninos da rodinha soltou que eu era apaixonada por essa pessoa. E ele disse assim, ah, eu lá quero essa feia. Foi desse jeito. E, tipo assim, eu fiquei destruída. Muito destruída. Eu fiquei arrasada, porque no mesmo dia, no mesmo sábado, quando a minha amiga chegou na igreja, ele foi sentar do lado dela. Então, ele realmente não me queria. Ele queria a minha amiga, que era muito mais bonita do que eu, e eu era feia. Essa não foi a única vez que eu escrevi sobre isso nesse diário. Tem diversas vezes, tem outros relatos de eu me sentindo feia, das pessoas me dizendo que eu era muito feia. E eu vejo o quanto isso me machucou e o quanto isso me moldou até os dias atuais. Porque tem dias que eu me sinto extremamente feia, eu acho que é normal. Mas sempre foi muito difícil pra mim gostar de mim. E aprender a gostar de mim foi algo que eu comecei a fazer em 2021. Quando eu entrei na terapia, quando eu comecei a me tratar. Eu até falei um pouco disso no primeiro vídeo do canal, sobre internet, como que isso me magoava. Só que eu vejo que não é só um problema que eu adquiri assistindo vídeos de pessoas diferentes, com vidas melhores que a minha na internet. Começou na minha infância, quando essas pessoas elas eram rudes com uma criança de 12 anos de idade falando que ela era feia. Na saga dos meninos, eu vou contar pra vocês a história que eu tive com o melhor amigo. Eu tive alguns amigos homens que na época eu acho que era bem modinha você considerar o seu melhor amigo um menino, né? Então você tinha que ter um menino como melhor amigo. Na época era aquela história de porque fazer amizade com homem é bem melhor do que fazer amizade com mulher. Só que lendo esses relatos aqui eu percebo o quanto isso é uma furada. Gente, não, ninguém entende mais, ninguém nos acolhe mais do que as mulheres, do que as nossas amigas. Qualquer pessoa pode nos deixar, mas as mulheres das nossas vidas, elas vão ficar, e elas vão ficar porque elas sabem quem somos e por que nós precisamos tanto umas das outras, né? Por incrível que pareça, eu nunca me apaixonei por esse menino, né? Foi sempre uma relação de amizade mesmo, que eu achava até que era irmandade. Eu não quero e não posso perder a minha amizade mais importante. Por favor, Deus, me ajuda, controla os meus ciúmes. Eu quero que isso seja de verdade, que ele seja o meu melhor amigo, mais do que qualquer outra pessoa. Mesmo que eu não seja discreta. Eu sou assim, talvez ninguém vá me fazer mudar de opinião. Essa amizade, ela era tão tóxica, que olhe as coisas que eu escrevia no meu diário. Eu odeio a minha vida. E isso foi em novembro de 2014. Minha vida é uma desgraça. Eu odeio a minha vida. Senhor, me ajuda, por favor. E aí tem o nome do menino, fulaninho, desculpa. Porque ele tinha me bloqueado mais uma vez. Novembro de 2014 também. Esses últimos dias têm sido de muita raiva. Eu passei 2 dias sem falar com fulaninho, mas essa fase já passou. Só que depois que nós nos desculpamos, estávamos brigando muito, muito. Toda hora precisávamos e procurávamos um motivo para brigar.
Mas enfim, depois de uma briga muito horrível, decidimos não brigar mais. Espero que essa tentativa dê certo. Depois de várias desculpas, lágrimas, caímos em si e vimos que as brigas bobas só estavam acabando com a nossa amizade. Ele é meu melhor amigo e eu só tenho ele de confidente. Nós não choramos, eu chorei. Nós não nos desculpamos, eu que pedi desculpa. E eu achava que ele era o meu único amigo, o meu único ouvinte, só que eu tinha diversas amigas também. No início de 2015 eu escrevi assim: a parte ruim é que eu realmente não sei se eu vou reconquistar uma amizade. Não sei porquê, mas eu sempre estou errada. Minhas atitudes, minhas palavras, meu jeito de ser, apenas acho que eu só atrapalho. Por mais que eu faça tudo para o bem em prol dessa amizade. Simplesmente é ou era a melhor amizade que já tive. E o que é mais pior é que ele está muito irritado comigo. Tão irritado de um jeito que disse que eu era só mais uma amiga. Mas o que ele não sabe é que eu sempre me corto. E aí, gatilhos. Muitos gatilhos. Sempre fico sem comer quando brigamos. Por mais que ele me troque sempre por outras amigas. Eu amo muito. Por mais que eu seja chata, pegajosa, eu sempre quis o bem dele. Por mais que eu sempre leve a culpa, por mais que eu sempre seja a primeira a puxar briga, ele é culpado de continuar. Mas ele não entende que ele é o meu melhor amigo. Doida, chata, retardada, mas eu também deveria ser a melhor amiga dele. E eu sou apenas uma desconhecida. Não sei se eu sou uma conhecida pra ele. Uma que só veio pra interromper a vida dele com meus problemas, que ele nem sempre me ajuda e que ele nem sempre acredita. Essa briga foi tão feia, que no final eu ainda escrevi assim: para o último dia da minha vida, vou embora porque eu não quero mais sofrer. Gente, eu fiquei preocupada agora, porque eu realmente era assim. Eu realmente chorava por essa pessoa. Eu ficava sem dormir, eu ficava sem comer. E como vocês ouviram, eu me cortava. Eu sei que é um motivo besta, né, pra você se machucar, que a pessoa não querer ser seu amigo, a pessoa não devolver a amizade como você espera, né, não ser o mesmo tipo de amigo que você é. Só que fala isso pra uma criança de 12 anos, porque nessa idade os amigos são tudo que a gente tem. Então imagina eu, né, desesperada por uma amizade que só me maltratava. E eu não enxergava isso, porque eu assumia, né? Ele me ignora, ele não acredita nos meus problemas, ele me faz chorar, ele me faz ficar sem dormir, mas ele ainda tem um lugarzinho reservado no meu coração. No sofrimento, eu aprendi que a amizade, ela é espontânea, né? Eu não sou amigo sozinho, eu tenho que ter amizade de volta. Então, hoje em dia, eu tenho poucos amigos, né, homens inclusive. Você é um adolescente, tá assistindo esse vídeo, não acredite nessa história de que ter amizade com homem é muito melhor do que ter amizade com mulher, porque mulher é fofoqueira, porque mulher é isso. Não acredite, tá? Homem pode ser ruim igual, ou até pior. Hoje eu sei quem são as pessoas que têm boas intenções ao ficar perto de mim, que são pessoas que vão agregar na minha vida, no meu contexto socioafetivo também. Eu não vou conseguir ler todas as minhas experiências amorosas, né, paixonites da minha infância e da minha adolescência pra vocês. Mas o que eu posso dizer é que a forma como eu me relacionei amorosamente depois de adulta também tem um pouquinho dessa influência. Então, como eu cresci acreditando que todos os homens, né, que todos os meninos me achavam feia e menos atraente, eu sempre ficava com caras mais velhos, porque os mais velhos conseguiam enxergar beleza, pureza, não inocência, maturidade em mim. Inclusive, meninas, adolescentes, se vocês estão assistindo esse vídeo, não caiam nesse papo, procurem namorar com alguém da idade de vocês, não façam como eu. Mas até eu não encontrar o meu marido, os meus relacionamentos eram de pessoas que enxergavam essas qualidades em mim, quando na verdade era só safadeza, era canalice. Homem mais velho não é pra ficar com menina mais nova e vice-versa. Isso é uma canalice, é uma sem-vergonhice, não dá certo. Coisa que eu acho que me moldou muito foram as minhas experiências na criação cristã, na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Com certeza. Eu vou ler pra vocês um relato, que foi o relato que eu comecei chorando no vídeo, porque eu li e aí eu até gravei uma story. Gente, não tô acreditando que isso aconteceu. E eu fiquei assim, cara, que coisa triste.
Pra quem não sabe, eu gosto muito de cantar. Eu já trabalhei profissionalmente como cantora algumas vezes, né, nos barzinhos aqui na minha cidade. Hoje em dia é um hobby assim bem distante. Eu canto no chuveiro, desaprendi muitas técnicas, minha voz praticamente não serve pra nada. Mas teve um tempo que eu amava cantar e eu descobri a minha paixão por cantar na igreja. Ok, na igreja, principalmente na igreja adventista, você não pode ter ídolos, você não pode adorar outras pessoas além de Deus. E eu sempre fui muito fã do Justin Bieber, desde 2009. Tem o Luan Santana também, mas é sempre mais pro lado do Justin Bieber. E na igreja, ninguém podia saber que eu colecionava pôster, cartinha, fotos do Justin Bieber. Tanto que uma vez eu tive que doar todos os meus produtos do Justin Bieber para uma amiga, porque descobriram na igreja e eu ia ser disciplinada por isso. Foi terrível, eu tive que doar tudo do Justin Bieber. Eu não tenho nada do Justin Bieber hoje em dia por conta da igreja. Eles me fizeram doar tudo, né? Em 2015 era a febre dos fandoms, né? Não sei se vocês lembram disso, mas todo mundo tava em um fandom. Era a ascensão da banda One Direction e de outros artistas. Era tipo assim, o tempo mais fodástico do pop internacional. E do pop BR também, porque a Anitta tava com tudo, Manu Gavassi. Então assim, era muito comum adolescentes curtindo esse tipo de música, curtindo esse tipo de artista. E eu, vivendo no meio disso, não poderia ficar pra trás. Eu acabei me apaixonando muito, muito, muito pelo pop. Só que isso era muito proibido. Eu encontrei um relato de janeiro de 2015 que era assim: querido diário, eu estou sem aparecer aqui por algum tempo, mas estou de volta e com novidades. Tem acontecido algumas coisinhas comigo, boas e ruins. A boa é que eu ainda estou vivo, mesmo com todos os meus erros. Vamos deixar abaixo essa depressão. Sim, e também um dos meus sonhos está para se realizar, um encontro de Beliebers. Oh, oh, oh. Tum, tum. Está tudo dando certo, mas preciso decidir o que eu vou fazer. Será que eu saio da igreja ou faço tudo escondido? Isso foi em janeiro. Em fevereiro eu escrevi assim: estou um pouco triste comigo mesmo, porque vi o quanto demorei para me render e aceitar o meu pecado. Vou ter que ficar sem fazer o que eu mais gosto na igreja, que é cantar. Gente, eu passei 2 meses sem cantar na igreja, sem pregar também, porque eu planejei fazer um encontro de Beliebers. E detalhe, esse encontro não aconteceu. Mas souberam disso, que eu estava à frente dessa organização e eu fui disciplinada, que era, não sei se chama assim hoje em dia, mas antes, se você cometesse algum tipo de pecado, você era disciplinado. Então você deixava de fazer atividades na igreja, então você não podia subir no púlpito, você não podia ir lá pra frente cantar. E eu fiquei muito triste com isso. O meu pecado foi ser fã de um cantor. Eu fui proibida por 60 dias de adorar a Deus. Eu não sei se vocês entendem a gravidade disso, né? Eu acabei por entender a gravidade disso agora que eu me dei conta desse relato. Na época, eu ficava, e eu tô aqui, no meu diário tem mais umas 5 páginas falando sobre isso, sobre o quanto eu estou triste, o quanto eu estava triste por não poder cantar, que era algo que eu gostava muito, só porque eu gostava de uma pessoa que era um artista e que ele não era da igreja. E olha que contradição, né? Hoje em dia nós temos igrejas que são... Ai, não sei se eu quero falar sobre isso, né? Igrejas que são palco para adoração e idolatria política, né? E sair da igreja, eu acho que foi uma das melhores decisões da minha vida, porque senão eu não seria a pessoa que eu sou hoje. E isso não quer dizer que eu sou uma pessoa sem fé. Eu acredito em Deus. Inclusive, ó, tenho várias bíblias, leio a Bíblia, canto hinos, faço adoração, faço oração. Deus sabe do meu coração. E eu amar o Justin Bieber, que foi uma criatura que ele também criou. Deus não diz amar o próximo. Eu tô amando, né? Por que que eu escutar um artista me proíbe de cantar pro Deus que eu acredito? Me proíbe de proclamar a minha fé. Vocês entendem? Eu achei um relato aqui que me impactou. Eu não lembrava de ter escrito isso aqui, mas eu escrevi isso aqui em 7 de 2015, né? Em julho de 2015. E era sobre a minha relação com a minha família. Olha isso.
Outra coisa que me deixa abalada é que eu não tenho a atenção que eu queria ter. Não na forma de me amostrar e tals, mas na minha casa pelos meus pais. Ou seja, eu tava dizendo que eu queria chamar a atenção, que eu queria ter atenção, mas não era aquela atenção de, a menina que se acha, a menina que quer que todo mundo preste atenção nela. Era atenção em casa, dos meus pais. Eles não estão nem aí pra mim, não conversam comigo. Eu vejo a mãe das minhas colegas, elas sabem dos segredos delas, elas são melhores amigas. A minha mãe não tem tempo pra mim, afinal ela nem sabe que isso está me afetando e me frustrando. Será que ela não gosta de mim? Ela quer que eu a respeite, mas como eu vou respeitar alguém que me faz se sentir mal? As minhas amigas acham estranho pelo fato de eu nunca falar dela. E quando falo, são pensamentos ao contrário. Eu só queria ser feliz. Só quero gritar que tá doendo. Gente, que ódio. Ai, que ódio, gente, que vergonha. Isso é muito real. Nossa, isso é muito real. As minhas amigas eram muito próximas das mães e eu sempre fui criada pelas minhas avós, tanto a minha avó materna quanto a minha avó paterna. Então, eu sempre fui um pouco distante da minha mãe e eu sofria daquela síndrome de irmã mais velha, da pessoa que ocupa o lugar de mãe nas relações familiares, né? De cuidar dos irmãos, de trabalhar muito cedo, de se virar pra comprar as coisas que queriam. E querendo ou não, isso afetava o relacionamento que eu tinha com a minha mãe. Só que assim, a minha mãe não é uma pessoa ruim, né? Não é. Eu acredito que até hoje, fora de casa, né? Casada e tudo mais, o relacionamento da gente melhorou muito, muito mais. A gente conversa muito, muito mais. Então, nossa, fiquei abalada com isso. Não me lembrava que eu me sentia assim. Eu acho que isso molda o meu caráter no sentido de tudo que eu faço, pensar na minha família. E às vezes até me sentir culpada. E talvez não tenha sido uma forma boa, né? De como que isso moldou o meu caráter pra melhor. Mas de como isso me faz me sentir rotineiramente. Então quando eu tô num lugar que a minha família não tem condições de estar, eu fico mal. Quando eu tô comendo uma coisa que eu sei que a minha família não pode comer, não pode comprar, eu me sinto mal. Então eu acho que os reflexos desse tipo de relacionamento, desse desabafo aqui, é mais nesse sentido, né? De eu me sentir muito mal quando eu tô conquistando coisas, mas ao mesmo tempo eu também me sinto feliz por estar conquistando coisas que eu sei que são significativas pra minha família. Nossa, pesei o clima, gente. Enfim, no geral, o que eu aprendi com a Adriana de 12 e 13 anos? Identificar melhor as pessoas que eu chamo de amiga. Quais são as atitudes que ela tem, que eu tenho, como que essa amizade se desenrola, qual o nível de fidelidade dessa amizade, de prestatividade, de ombro amigo que realmente essa pessoa me oferece e que ela aceita de mim. Identificar situações de abuso, né, de abuso psicológico em relação a pessoas que estão no meu círculo, né, nos meus vínculos, quando que essa pessoa tá abusando de mim psicologicamente, tá me tirando o saco, tá me ofendendo, tá me deixando pra baixo. E também valorizar as pessoas que não fazem isso, porque por muito tempo eu fui maltratada, mas eu não quero reproduzir isso, eu não quis reproduzir isso com as minhas amizades. Então eu tenho sempre o zelo de ser carinhosa, de demonstrar, e não é fácil, porque essa não é uma linguagem de amor minha, mas eu tento, então, de estar presente na vida das pessoas, de ser uma amiga muito melhor e não uma amiga otária. Espiritualidade diz muito mais do que ir à igreja, sentar num banco todo engravatado, tá? Você e a entidade que você acredita, é o seu íntimo, né? Não é sobre o que as pessoas pensam ou vão falar. E eu acho que de tudo a gente pode experimentar, desde que com muito equilíbrio. Então, hoje eu entendo que eu gostar de Justin Bieber, do Luan Santana, de qualquer outro artista, não vai me fazer ir pro inferno, porque tem pessoas bem piores do que eu, com pecados bem maiores do que os meus. E eu acho que, na verdade, nem é sobre pecadinho, nem pecadão, é sobre quem você é no fundo do seu coração. Segura essa rima. Eu não sou a irmã mais velha, eu sou a filha. Eu não sou a irmã mais velha, eu sou a filha. Na verdade, isso eu acho que eu ainda tô aprendendo. Gente, pra encerrar esse vídeo, eu vou contar pra vocês, vou ler pra vocês uma escrita que eu fiz em 13/6/2023.
que foi quando eu tava me mudando aqui pra essa casa, tava trazendo as minhas coisas, e eu mostrei esse diário ao meu marido, porque nesse diário tem uma lista do homem ideal pra mim. E aí eu tava contando pra ele, e aí ele disse, quer saber, escreva agora nesse diário. E eu não tinha parado pra ler o que eu escrevi, né, ele me fez escrever. E aí eu vou ler agora com vocês. 13/6/2023, querido diário, após quase 7 anos, parei para ler o que a Adriana de antigamente pensava acerca do seu futuro marido. Só para provar ao meu noivo que ele não é nada com quem sonhava quando adolescente. Mas que bom, ele é muito melhor. E dividir esse momento com ele, essa parte de mim, momentos da minha infância e segredos, é algo que contaremos aos nossos filhos. Principalmente o fato dele ter me feito escrever sobre isso neste momento. Ao que tudo indica, a minha letra não melhorou. Na verdade, eu acho que piorou. Às vezes continuo sendo um pouco depressiva. Meus amigos de oração que anotei nesse caderno não são mais nem conhecidos. Minha fé ficou bem mais forte fora da igreja e eu aprendi a amar e descobri que posso ser amada. Ai, gente, que lindo! Não sei se escreverei aqui novamente. Provavelmente não, mas espero permanecer com meu significado atual de felicidade. Status, nostalgia e uma carinha. Porque nos meus escritos eu colocava data e eu colocava status. E eu colocava como eu tava me sentindo no dia. Gente, ai meu Deus, vou endoidar, eu vou morrer de nostalgia. Vivo dizendo ao meu marido que qualquer dia ele vai ver uma notícia: SOS, mulher morre por entrar em nostalgia. Esse é um vídeo diferente de todos os últimos vídeos que eu trouxe pro canal, mas eu acho que é algo para nos conectarmos, porque com certeza passamos por situações semelhantes e às vezes a gente até esquece de que como agimos vem muito de frutos da nossa criação, das nossas experiências anteriores, enquanto criança, enquanto adolescente. É possível sim ser uma pessoa bem melhor, bem mais carismática, bem mais feliz, mesmo após passar por situações traumáticas e idiotas na vida. Então eu espero que vocês tenham se divertido junto comigo, gostado. Eu vou chorar um pouquinho, acho que eu vou ler mais um pouquinho essas marmotas aqui. Mas se você gostou, fique por aqui, né? Deixe seu like, se inscreva, comente aí nesse vídeo e até o próximo.